Boa noite, eu sou Luciana Pessoa, fui aqui convidada para que a gente possa conversar um pouquinho sobre um tema sugerido aqui pelo o Centro Espírita Nosso Lar. E eu quero primeiro desejar boas-vindas a todos que estão aqui participando desse momento. Tá? Então, para a gente iniciar, começando a nossa harmonização, para começar a fazer com que a vibração, sintonize com a nossa conversa, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então a mensagem diz: previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com seu desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Então essa mensagem ela nos convida a ter equilíbrio, buscar serenidade, para que nos atropelos da vida, nas questões do nosso dia a dia, a gente possa ter um pouco de lucidez e tranquilidade, para enfrentar as dificuldades, tentar entender o significado das nossas tribulações, dos problemas que possam, porventura, acontecer. Então, que tenhamos serenidade, que tenhamos tolerância, paciência, até mesmo com as nossas próprias imperfeições, os nossos erros, para que a gente possa lidar de uma forma melhor com as questões que fazem parte do nosso processo de evolução. Então, convido agora para uma breve reflexão, uma conexão um pouco mais forte com a espiritualidade. Convido para o nosso momento de prece, onde a luz da espiritualidade mais elevada se derrama sobre cada um de nós, abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa família, os nossos lares, para que esses minutos em que a gente se concentra e busca uma melhoria espiritual, que isso se transforme na iluminação, se transforme em fé, persistência, e que através dessa iluminação possamos enxergar dentro do nosso próprio coração as nossas incertezas, as nossas inseguranças, e assim, como um grande desafio, enfrentar as tribulações com serenidade, confiando na presença de Jesus sempre ao nosso lado. Que assim seja. Então, meus amigos, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre uma mensagem que nos é trazida no livro A Gênese. Lá no livro A Gênese, ela vai nos falar sobre a anunciação do Consolador. E é um tema bem interessante, Nós vamos encontrar essa mensagem no capítulo 17, onde fala sobre as predições do Evangelho. A Gênese é o último livro da codificação kardeciana. E nesse capítulo, especificamente, quando fala das predições do Evangelho, ela vai nos apresentar momentos em que o Evangelho faz, digamos, uma previsão do futuro, nos antecipa fatos que vão acontecer no futuro. Então, Kardec pincela essas partes do Evangelho que nos traz alguma informação para nos preparar para o futuro e faz uma análise para que a gente possa compreender melhor. Então, nesse item 35, dentro do capítulo 17 do livro A Gênese, vai falar a anunciação do Consolador. E aí, já de imediato, a gente pensa, o que significa, Por que esse título? O que é que isso significa? A anunciação do Consolador. O que seria a anunciação? Quem está anunciando? Para que está anunciando? E o que seria esse Consolador? Então, a gente vai começar entendendo a mensagem a partir desse anúncio, desse título,
né? Então, quando fala de anunciação, a gente entende a anunciação como aquele ato de anunciar, de divulgar, de apresentar alguma coisa, às vezes até de uma forma solene, né? Então, vai ser feita uma apresentação, um anúncio desse Consolador. E aí, Consolador significa aquilo que conforta, né, que traz um consolo para a alma, que dá aquela sensação de alívio, de bem-estar. Então, é nesse sentido que a mensagem vai nos trazer, né? Isso que a mensagem vai nos trazer. Uma anunciação de algo que vai nos confortar, algo que vai trazer uma orientação para o nosso futuro, né? Então, quem seria esse Consolador? E quem estaria fazendo esse anúncio? Então, vamos lá no livro A Gênese, onde a gente vai ver um trecho do Evangelho de São João, no capítulo 14, que ele fala assim: Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, porque não o vê, mas por vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Então, esse trecho do Evangelho, ele vai nos apresentar um momento em que Jesus vai anunciar esse novo Consolador prometido, né? Então, se Jesus vai fazer essa predição, vai antecipar informações do futuro e faz esse anúncio, então significa que algo bem importante a ser considerado por nós, né? Que Jesus está nos apresentando uma outra etapa do nosso processo de evolução, do nosso processo de conhecimento, de aperfeiçoamento. Então, quando ele nos apresenta esse Consolador prometido, ele vai nos informar que o Consolador só vem depois dele, né? Então, ele só pode vir depois que o Cristo partir. Então, no sentido de que o Cristo, ele vai preparar todo um terreno para que a gente seja, então, capaz de receber esse Consolador. E assim é porque a gente sabe da trajetória de evolução do Espírito. A gente sabe que ali, aquele povo que convivia, que estava aprendendo com Jesus, as primeiras lições relacionadas à lei do amor, ainda eram pessoas com o espírito bastante endurecido. Eram espíritos que tinham uma dificuldade de compreensão dessa lei de amor, dessa lei de perdão. Então, falar de consolação, falar de alguns temas ainda seria um pouco complicado. Seriam pessoas ainda incapazes de compreender o sentido das palavras. Então, por isso que Jesus disse, eu não falei tudo, eu ainda tenho mais coisas para explicar para vocês, mas nesse momento a compreensão só permite que ele diga determinadas coisas. Então, Jesus nos falou da lei de amor, da necessidade da gente perdoar o outro, mas as explicações mais detidas, mais detalhadas de por que isso deve acontecer, de como esse processo, a gente só vai ver no momento posterior com a chegada desse Consolador. E aí ele destaca ainda que esse Consolador, ele vem e ele vai ser um Consolador que não vai partir, né? Então ele diz, eu venho, passo a mensagem, preparo, mas Jesus parte e nos deixa a previsão de que depois dele é que virá esse Consolador. Então, depois que a gente tiver amadurecido através dessa lei de amor, dessa compreensão que Jesus nos trouxe, depois que a gente tiver compreendido a mensagem, tentado vivenciar essa mensagem, aí sim nós vamos estar preparados para entender o que esse Consolador vai dizer. E esse Consolador, ele vai permanecer eternamente entre nós. Essa é a anunciação do Cristo. Ele diz que esse Consolador vai permanecer conosco, em nós. Então, ele coloca na ideia, né, de que não será uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, um espírito encarnado, ele encarna e depois desencarna. Ele estaria ali durante um tempo limitado. Mas quando ele nos apresenta um novo Consolador que vai permanecer para sempre entre nós, significa então que Jesus está despersonalizando. Não é um indivíduo, não é uma pessoa, mas sim algo muito maior que vai permanecer para sempre e dentro de cada um de nós.
Então, daí a ideia de que esse Consolador prometido seria, então, o Espiritismo. A doutrina espírita seria esse Consolador que Jesus nos prometeu. E aí a gente vai lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é justamente esse trecho do Evangelho mencionado na Gênese, e no capítulo 6 ele vai nos apresentar justamente essa informação, né, de que o Espiritismo ele vem para nos trazer o consolo a partir do momento em que ele traz mais esclarecimento. Nós sabemos que a doutrina espírita, além de ser uma religião, ela é também filosofia e ciência. Isso traz todo um embasamento, isso oportuniza a chegada de novas reflexões, de novos conhecimentos, de novos embasamentos para que a gente possa então entender várias outras coisas que a gente não era capaz de entender somente com as lições anteriores apresentadas pelo Cristo. Então ele coloca, como é que a gente vai entender claramente a ideia da consolação, de um Deus que nos ama, diante da dor, diante do sofrimento? É preciso que a gente entenda, que a gente saiba algo mais sobre esse sofrimento. Então ele coloca aqui, mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e o meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, esse é um ponto bastante importante que o Evangelho nos destaca, né? Então, ele coloca o quê? Que Jesus ele nos explicou que bem-aventurados são os aflitos, são aqueles que sofrem, porque eles é que verão, né, o reino dos céus, eles estarão mais perto de Deus. Mas essa mensagem, de uma certa forma, ela fica incompleta, porque como assim? Né? Quem está passando pela dor, pelo sofrimento, com certeza se pergunta, como assim quem sofre é que vai ser feliz? Quem sofre é que é bem-aventurado? A gente gosta de ser feliz, de aproveitar a vida. Então, qual o sentido disso? Então, a gente vai buscar numa informação que o Espiritismo nos traz, que é a reencarnação. Então, na época de Jesus, ainda não havia um espaço, ainda não havia condições de compreensão suficiente para que ele falasse de reencarnação. Mas depois dele, depois de passado, né, todo esse amadurecimento, esse aperfeiçoamento da gente como espíritos em processo de evolução, a gente hoje já tem capacidade de compreender o que seria essa reencarnação. Então aí a gente começa a compreender que esse sofrimento, ele não é um sofrimento aleatório, não é algo que acontece porque Deus quis assim e pronto. Né? E nem a gente vai ter que se resignar com a dor e com o sofrimento simplesmente porque tem que aceitar, ficar calado, baixar a cabeça. Não, não é esse o sentido que o Espiritismo vai nos esclarecer. Se ele é uma doutrina consoladora, ele tem o sentido então de nos confortar diante do sofrimento. Ele vai ter que trazer mais informações para que a gente se sinta esclarecido, consciente, que a gente possa então entender por que a gente passa por determinados processos, por determinadas situações. E aí essa compreensão, ela vai nos auxiliar para que a gente não sofra tanto diante das dificuldades, né, diante das intempéries, porque a gente vai começar a entender que existe uma lei de causa e efeito, existe ação e reação, e que tudo que acontece na nossa vida tem uma sequência, tem uma continuidade, tem um impacto, às vezes, na vida de outras pessoas, né? Então, quando a gente compreende dessa forma, quando a gente entende, né, que nós somos espíritos eternos, em processo de aperfeiçoamento, que a gente vem e que a gente volta tantas vezes quanto sejam necessárias para que a gente amadureça, que a gente se aperfeiçoe, então as coisas começam a fazer sentido, a gente começa a compreender o motivo de algumas dores, de alguns tormentos, de algumas situações pelas quais a gente passa, que sem o Espiritismo, sem essa ideia da reencarnação, seria difícil compreender. Né? Então é importante também que a gente diga que se o Espiritismo ele é o consolador prometido, ele não só vai nos apontar os nossos erros, né? No sentido, você está sofrendo porque você fez alguma coisa de errado. Né? Não, ele vai nos apresentar a ideia de que o amor é a única forma de transformação verdadeira que existe.
E quando a gente ama, quando a gente se transforma por esse amor, as coisas são mais suaves. E às vezes até aquilo que a gente achava que era um sofrimento, deixa de ser. Né? Então, quantas vezes a gente se depara com algumas situações, então quem é mãe, por exemplo, vai entender perfeitamente que quando a gente cuida de um filho, assim, por mais que a gente fique noite sem dormir, né, que a gente não se alimente direito, que a gente fique cansada fisicamente, o coração da gente, cheio de amor, né, entende que aquele momento de cuidado do filho é um momento que nos conecta, que é mágico, e a gente não entende isso como um sofrimento simplesmente, mas a gente entende como um gesto de amor, de cuidado, né, de preocupação com os seres que a gente ama. Então, esse amor maternal envolve toda a situação de tal forma que a gente não entende mais aquilo como um sofrimento. A lei de amor é maior. Então, o Espiritismo nos mostra justamente que nessa sucessão de vidas, sucessão de encarnações que a gente vai passando, só o amor nos permite reconstruir os caminhos, reconstruir os vínculos, reconstruir as trajetórias. E é por isso, então, que a vingança não compensa, né? Que você guardar mágoas não vai trazer benefícios futuros. A gente começa a entender que a necessidade do reajuste, ela existe para cada vida, e agora, no hoje. Né? Então, a gente, porque acredita em reencarnação, a gente não vai dizer, isso aqui é um assunto que eu vou deixar para a próxima. Não. A gente entende que tem que ser agora, tem que ser no hoje, porque a trajetória dessas sucessões de reencarnações é uma trajetória que exige de nós a aplicação prática do amor. E é tão interessante que Jesus vem nos falar que o Consolador Prometido, ele vai relembrar o homem das lições de amor que ele deixou. E é interessante por quê? Porque se Jesus vai dizer que esse Consolador ele vem para nos relembrar, então Jesus estava muito consciente, muito certo de que nós esqueceríamos essas lições. Né? Não só esqueceríamos, como em muitos momentos a gente deturpa essa mensagem. Né? Então, quantas guerras não foram criadas em nome do cristianismo, né? Para se divulgar a ideia cristã? Quanto ódio, rancor foi difundido, né? Com palavras distorcidas, com a mensagem do Cristo sendo levada de uma forma distorcida. Então, ele sabia que nós, apesar de recebermos essa lei de amor, toda essa lição, né, de aproximação de um pai bondoso, de um pai amoroso, toda essa percepção de que todos nós somos irmãos, tudo isso a gente ia esquecer, ia deixar para trás, porque nós, espíritos, nessa trajetória de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento ao longo das nossas existências, a gente passa por situações que são testadas as nossas qualidades, né, e as nossas imperfeições. Então, muitas vezes, a gente se deixa levar por essas imperfeições. As nossas más inclinações vencem muitas vezes. E é por isso que, apesar da gente conhecer, saber das lições de amor do Cristo, muitas vezes a gente ainda se perde. A gente ainda se desconecta dessa ligação com Deus, dessa ligação com Jesus. A gente se perde no caminho. E aí, por isso, a necessidade de sermos relembrados, de que o Espiritismo nos traga de uma forma mais clara, bem mais consciente, tudo o que acontece. Né? Então, a ciência hoje, né, comprova muita coisa do que o Espiritismo já vem dizendo há muito tempo, né, da questão da sintonia, da vibração, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de uma vida fora da matéria e que essa vida continua, que ela é eterna e que os espíritos podem influenciar no nosso dia a dia. Então, tudo isso é um conhecimento que traz esclarecimento e traz consolação. A gente entender o que é que está acontecendo com a gente, muitas vezes perceber que em determinadas situações nós não estamos agindo sozinhos, né? Às vezes a gente está num processo de obsessão e temos cura para esse processo de obsessão, temos os encaminhamentos necessários, né? Então, entender que isso é possível é extremamente consolador, né? Saber que a gente pode ser auxiliado de diversas formas, que muitas doenças físicas elas têm origem em doenças espirituais, em problemas espirituais. Então, tudo isso são esclarecimentos, são orientações que o Espiritismo nos traz para nos consolar,
para que a gente compreenda o verdadeiro lugar onde a gente se encontra, né, aquilo que a gente precisa para se aperfeiçoar, para se modificar, assim como também para a gente encontrar aquilo que a gente já é bom, aquilo que a gente já consegue fazer. Né? Tem um livro bem interessante, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, que é Jesus no Lar. E lá ele conta uma história em que Jesus se reuniu na casa de Simão Pedro, e lá, junto com alguns apóstolos, algumas pessoas da redondeza, ele estava conversando, né, trazendo mensagens de amor, mensagens das bem-aventuranças, e aí então 2 de seus discípulos se manifestam preocupados. Né? Jesus, olha, diante dessas tuas palavras, nós estamos aqui nos sentindo meio hipócritas. Como é que a gente vai sair difundindo o amor, a bondade, as tuas lições, se a gente não consegue pô-las em prática? Né? E aí, então, eles contam que no caminho para se encontrar com Jesus, eles foram agredidos por malfeitores. E naquele momento das agressões, eles não conseguiram perdoar de imediato. Não conseguiram envolver aqueles malfeitores com o amor, né, e o perdão que Jesus tanto prega. E aí, então, eles se sentiram inferiores, se sentiram meio incoerentes com aquilo que eles estavam pregando para os outros e aquilo que eles estavam realizando. Nessa oportunidade, Jesus dá um ensinamento não só para eles, mas para todo mundo que estava ali presente, assistindo, né, ouvindo as suas palavras. Ele diz que todos que estavam ali estavam em processo de aperfeiçoamento. Ninguém era perfeito, ninguém já podia ser considerado anjo, e que isso era natural, que em determinadas situações a gente percebesse, né, que não estava agindo conforme a lei divina, que a gente ainda está se distanciando. Então, em diversos momentos do nosso dia a dia, a gente vai se deparar com situações em que às vezes a gente é um pouco grosseiro, né? Às vezes a gente responde de uma forma mal-humorada, de imediato, porque é o instinto que vem no momento. Muitas vezes a gente deixa de colaborar, de contribuir por preguiça, por várias outras, né, outros motivos pequenos e fúteis, mas que a gente procura dar uma justificativa. Não, estou sem tempo, não é muito trabalho, não é a correria. Né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, porque nós estamos em processo de amadurecimento. Mas a partir do momento em que eu já consigo identificar, né, onde está o meu erro, que aquilo não foi muito bom, que aquela minha atitude poderia ter sido um pouco melhorada, né, que aquele meu comportamento não era para ser exatamente daquele jeito, então já é um momento de reflexão, já é um momento em que essa lei divina desperta dentro de nós. Então veja como é extremamente consolador você entender que a cada encarnação você está melhorando, você está crescendo, você está se aperfeiçoando e que não existe um retrocesso. Tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente já é, a gente leva para toda a vida. Então, essa consolação, ela vem para nos dar um conforto e, de certa forma, nos estimular para prosseguir. Se os discípulos de Jesus estavam ali, acreditando que ainda eram imperfeitos demais para levar a mensagem de Jesus, imaginem nós, né, que estamos aqui nessa labuta diária, no dia a dia, diante das nossas dificuldades extremamente materiais. Nós não largamos as coisas materiais para simplesmente se dedicar a seguir Jesus. Então, como é que a gente lida com as nossas imperfeições? Como é que a gente se percebe nesse processo? Né? Então, o Espiritismo vem justamente para trazer esse esclarecimento, esse conforto, essa consolação, no sentido de que a gente tem que ir seguindo, né, o nosso caminho, buscando nos aperfeiçoar a partir dessa compreensão de quem nós realmente somos. E aí o Evangelho vai nos colocar assim: o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, sômias no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então é isso que é a proposta do Espiritismo, que a gente tenha consciência daquilo que a gente precisa ser, que a gente tenha consciência do caminho que a gente está percorrendo
E se a gente estiver se esforçando para domar as nossas más tendências, para controlar as nossas más inclinações, e ir se aperfeiçoando e ir se melhorando, a nossa fé ela se torna inabalável. Porque a gente acredita que o futuro vai nos trazer algum retorno positivo dessas ações positivas que a gente está fazendo. Né? Então é isso que vai trazer a paciência, a resignação, a coragem. A gente vai continuar porque a gente tem uma percepção superior. Ele coloca aqui, a gente vai ver do alto. É como se a gente subisse a montanha e lá do alto a gente olha para baixo e vê tudo aquilo que a gente pensava que era enorme, na verdade ser pequeno, porque a gente já conseguiu superar, a gente já conseguiu crescer. Então essa fé, essa paciência, essa resignação, ela vem da compreensão, de entender por que as coisas acontecem, entender o sentido de determinadas situações, o porquê de estarmos com determinadas pessoas, né? Entender que todos nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação, e a gente precisa continuar firme nesse processo. A cada encarnação, né? A cada nova tentativa, se esforçar mais, obter mais qualidades, mais aperfeiçoamento, para que as coisas possam ir ficando cada vez mais suaves, mais leves, né? Que a gente consiga, então, esse melhoramento pretendido. Então, vamos no encerramento do capítulo, ele coloca assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, quando existe então a anunciação desse Consolador, quando Jesus nos apresenta esse Consolador que vem para nos confortar a alma, para dar sentido à nossa existência, explicar as coisas que acontecem ao nosso redor, nada mais se encaixa melhor do que a doutrina espírita. Então é isso que o Evangelho e a Gênese vem nos apresentar, que Jesus fez toda essa predição, essa preparação para que a gente tivesse condições de receber esse Espiritismo e compreender e viver e sentir essa mensagem da doutrina espírita, para nos consolar. Então o Espiritismo vem para nos dizer de onde a gente vem, para onde a gente vai, como é que a gente labuta, né, nessas encarnações para tentar progredir, para tentar se aperfeiçoar. Então, na medida em que a gente vai entendendo por que a gente está aqui na Terra, né, vai entendendo por que a gente precisa passar por determinadas situações, a consolação vem nos acalmando, porque a gente fixa o nosso olhar onde a gente quer chegar, né? O que a gente deseja alcançar. E toda vez que a gente pensa que a gente quer alcançar Jesus, que é o nosso guia e modelo, que a gente tem que se aproximar dele, né? Então esse é um motivo para confortar o nosso coração, para entender que a gente vai chegar onde ele chegou, que cada vez que a gente se aperfeiçoa, que a gente se melhora, é nos braços de Jesus que a gente vai terminar, né? Então é num abraço ali acolhedor, confortante, reconfortante que Jesus vai nos dar ao final de nossa jornada. Então a gente precisa fazer essas reflexões no sentido de entender, será que esse Espiritismo, né, realmente tem me consolado? Ou eu estou interpretando alguma coisa errada no sentido de me dar mais angústia, né? Então cuidado, porque às vezes a gente fica tentando, né, voltar para entender o porquê de determinadas situações e acaba pesando um pouco a mão no julgamento, de olhar para trás, né, e achar que fui pior do que o que eu realmente fui. A gente começa a imaginar que a gente precisa de determinados castigos, determinadas punições para aprender. Então, cuidado, não é essa a proposta do Espiritismo. Mais uma vez, o Espiritismo veio para reforçar as lições do Cristo. Veio para relembrar aquilo que naturalmente a gente vai esquecendo e vai deixando de lado, que é a lei divina e imutável, que é a lei de amor. Então, toda vez que a gente pensar que esse sofrimento, essa dor está desproporcional, que a gente tenha um pouquinho de paciência para desvendar, para tentar descobrir por que a gente está passando por determinadas situações. Por que a gente tem que lidar com determinadas pessoas, com determinados tipos de problema, por que determinadas situações elas estão sempre se repetindo. Quando a gente pensa que não, a gente já está lá vivenciando alguma situação
de novo, semelhante, parecida. Então o Espiritismo nos traz o esclarecimento de que a gente precisa aprender alguma coisa, né? E não necessariamente a gente fez algo errado na vida anterior e está pagando por isso, não. As nossas escolhas, elas são sempre baseadas a partir da lei de amor. Quando a gente faz o nosso planejamento de reencarnação, a gente faz baseado nessa lei de amor. Né? Eu costumo dizer, a gente senta todo mundo numa roda, né, ao redor de uma mesa, com o nosso anjo da guarda, e a gente vai colocando os pontos positivos, os negativos, o que é que a gente precisa mudar, e é pela lei do amor que a gente se aproxima, para se perdoar, para se entender, para cooperar. Então, quando a gente reencarna, que esquece, né, desse planejamento, que ele vai sendo lembrado aos poucos, né, em determinadas situações, a gente vai sentindo no nosso caminho, a partir das nossas vivências, é que a gente vai tendo um pouco de dificuldade de se alinhar. Mas que a gente não esqueça nunca que é pela lei de amor que nós estamos aqui. É para amar e ser amados, é para ser feliz e fazer os outros felizes, é para isso que a gente está aqui. Então é por isso que a doutrina ela é extremamente consoladora, porque ela nos permite sempre, através do amor, do trabalho, né, do esforço positivo, da gratidão, da emanação dos bons sentimentos, a gente possa então transformar toda a realidade que existe ao nosso redor. Tudo que existe em nosso caminho. Então entender que nesse processo a gente vai às vezes errar, às vezes acertar, mas aí a gente busca sempre essa consolação de entender o que é que o Espiritismo traz para nos esclarecer, para entender a causa de determinados sofrimentos, né? Ou ajudar-nos a entender quais seriam as consequências de determinadas atitudes. Quando a gente vai tomar uma decisão importante na nossa vida, né? Romper alguns laços, mudar o rumo que a gente está caminhando, a gente precisa analisar onde isso vai nos levar, né? Qual é o caminho que eu devo percorrer para atingir esse resultado. E a partir daí, então, buscar essas orientações que o Espiritismo nos permite, né? A ideia da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, a gente saber, né? Então, principalmente agora está se aproximando o dia de finados, onde a gente se conecta com os nossos entes que já partiram, entender que esse é mais um momento de consolação, de você ter contato com seus entes amados, transmitir para ele todo o amor, toda a saudade que a gente sente, sabendo da contribuição que eles deram, né? E dizer isso abertamente, porque eles vão sentir, vão receber. E isso é consolador. Você saber que aquela pessoa que você ama está bem, que tem uma continuidade de vida do outro lado, né, no plano espiritual, e que além de continuar a sua trajetória lá no plano espiritual, tem a oportunidade de vir nos visitar, de nos abraçar de vez em quando, de nos dar algumas orientações importantes. Isso é extremamente consolador. Saber que a morte não dissolve os laços de amor que nós criamos nessa existência. Então vamos aproveitar esse entendimento, essa orientação que a doutrina consoladora nos traz e colocar isso em prática, né? Agora no dia de finados que a gente faça preces verdadeiras, preces sentidas, né? Preces como uma conversa com os nossos entes amados, nesse sentido de que cada um continue sua trajetória, né? Se esforçando, se melhorando cada vez mais. E aí, para a gente arrematar essa compreensão, né, de quem nós somos, do processo que a gente está passando, como disse aqui o Evangelho, que o Espiritismo nos ajuda a saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, né, por que a gente está aqui na Terra, que a gente faça sempre essas reflexões, né, que a gente possa então estar sempre analisando que tudo existe um sentido. Para tudo existe uma lógica e que a gente só precisa, às vezes, parar, acerenar o nosso coração para entender o que é que significa tudo isso. Né? Então, lembrando aqui as palavras de Paulo, em que ele fazia essas reflexões sobre a sua transformação, sobre o seu amadurecimento, e ele se questionava, por que é que o bem que ele quer, ele ainda não consegue fazer, mas que o mal que não quer, ainda faz. Né? Então, todos nós vivemos esse mesmo dilema de Paulo. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos que temos que pedir perdão para a pessoa, nós sabemos que temos que perdoar a outra, nós sabemos que temos que ter algumas atitudes de caridade efetivas, ativas, atuantes, e às vezes a gente se acomoda, né? Então a gente sabe do certo, mas a gente ainda tem muita dificuldade de fazer esse certo, porque fazer o certo geralmente exige de nós renúncia ao egoísmo, renúncia à vaidade, renúncia a uma diversa, né, pleiade de imperfeições, um complexo de imperfeições que ainda reside em nós.
mas que a gente tenha essa consciência, né, de que o Espiritismo vem como uma luz para irradiar, para iluminar, para trazer esperança e conforto para nossa alma, uma consolação como Jesus nos prometeu. Né? Então, quando ele anuncia esse Consolador prometido, ele faz justamente no sentido de que nós precisamos nos preparar para o que virá, né? Que a gente precisa entender o Espiritismo como uma sequência, como uma continuidade das lições de amor, de caridade que ele nos apresentou. Então, por isso esse anúncio, por isso essa preparação, para que a gente entenda, para que a gente perceba, que a gente saiba que existe uma continuidade nos ensinamentos do Cristo, que existe uma continuidade nesse nosso processo evolutivo. E aí, então, eu queria, né, já chegando aqui o nosso encerramento, fazer uma apresentação aqui para vocês, um poema de Casimiro Cunha, que fala justamente sobre o Espiritismo. E ele foi musicado já por alguns artistas. Eu gosto muito da versão do Grupo AME, que faz uma espécie de hino ao Espiritismo com esse poema, que é uma psicografia de Chico Xavier. Né? Então, Casimiro Cunha nos fala assim: o Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, belíssima essa poesia de Casimiro Cunha, que nos apresenta aí o sentido, né, o porquê do Espiritismo, como uma verdadeira escola, um aprendizado para que a gente possa se aperfeiçoar. Mas o destaque sempre é para o verdadeiro mestre, que é Jesus. Então, que Jesus seja o nosso mestre sempre a nos guiar, a nos orientar, que o Espiritismo seja um caminho a mais que a gente escolha para tentar entender esse nosso processo, mas que a gente se guie sempre no sentido de iluminação, de fortalecimento, né? No momento em que a gente se sentir mais fragilizado, onde a gente achar que os nossos esforços não estão sendo suficientes para superar as dificuldades, que a gente lembre, né, que a gente não está sozinho, que existe um sentido de estar aqui, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode, né, pedir o concurso não só dos encarnados, mas dos desencarnados também, para nos iluminarem, nos auxiliarem. Então, que o Espiritismo seja essa luz irradiando sobre todos nós, trazendo esclarecimento, trazendo as orientações que a gente precisa para ir, né, superando as dificuldades, inclusive a dificuldade da nossa própria evolução, do nosso próprio crescimento. Então, gente, era essa mais ou menos a reflexão que eu gostaria de deixar aqui com vocês, né, no sentido de que a gente possa, então, hoje, antes de dormir, pensar um pouquinho, né, analisar um pouquinho nesse sentido de que a gente está aqui nesse processo de aperfeiçoamento e que às vezes é difícil superar, né, alguns itens, outros a gente já consegue com mais facilidade. E aí, então, que a gente possa utilizar o Espiritismo como uma ferramenta para uma experiência prática, tá? Então, nada da gente utilizar o Espiritismo só como uma compreensão teórica, né? Ler, entender, porque o Espiritismo nos chama para praticar, né? Então, que o Espiritismo seja essa luz divina, gloriosa, a irradiar sobre todos nós, iluminando os nossos caminhos, iluminando a nossa trajetória, nos permitindo esse aperfeiçoamento, e que toda vez que a gente cair, que a gente se segure de novo nessa expectativa ou nessa perspectiva consoladora, para que a gente possa se levantar, se erguer e continuar sempre. Tá? Então, agradeço bastante o convite de estar aqui fazendo essas reflexões, né, deixando o coração assim, bem aberto para receber esses esclarecimentos e refletir um pouco mais ainda, né, sobre a nossa trajetória, de onde a gente cresceu, de onde a gente vem
melhorando, de onde a gente ainda precisa se aperfeiçoar, que é esse o sentido, né, que nos é chamado. Então, deixo um grande abraço. Aqui eu quero deixar um beijo especial a uma ex-aluna que está aqui, né, se manifestando, prazer ver meus ex-alunos. Um beijo, desejo de sucesso, de felicidade para todos vocês. Tá? Então, vamos encerrar fazendo uma prece, agradecendo a Deus por esse momento, por essa reflexão, por mais uma orientação, né, que a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem. Que Jesus possa, então, iluminar a cada um de nós, que todos que conseguiram ficar aqui alguns minutinhos presentes, que aquilo que tem ouvido tenha sido alguma intuição a auxiliar no seu processo evolutivo, que o carinho, que a gratidão, que o amor sejam sempre os sentimentos a nos guiarem em qualquer lugar, em qualquer momento, em cada instante de nossa vida. Que o Espiritismo nos ilumine e que nos conduza sempre para o nosso guia e modelo que é Jesus. Que Jesus abrace a cada um de nós e leve a iluminação necessária e a proteção à nossa família, ao nosso lar e a todos aqueles que nos amam e ajuda-nos a superar as dificuldades para perdoar e amar aqueles que ainda não comungam, né, desse ideal de amor que ainda despertam em nós os maus sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a melhorar. Abençoa-nos hoje e sempre. Um grande abraço, gente, a todos. Muito obrigada pela presença, pela contribuição, por estarem aqui conosco hoje. Grande beijo, abraço a todos.